Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. Hoje é domingo, 3 de dezembro de 2023. Uma alegria, uma honra chegar aí até o YouTube, o teu canal no seu celular, ou de repente através do WhatsApp, você que recebeu esse áudio, a gente dispara no WhatsApp, a gente coloca no YouTube, tem no Facebook, ao vivo, os nossos cultos domingos, no Facebook, @ImelRioPreto, todo domingo ao vivo no Facebook, e depois, durante a semana, a gente lança só a pregação no nosso canal no YouTube, @ImelRioPreto também no YouTube, e você pode ser edificado, abençoado. Inclusive, se você está pelo YouTube, eu já aproveito, inscreva-se aí no nosso canal, aproveita e inscreva-se nele. Vamos lá, tema da mensagem, vaso para honra. O subtema, Evangelho é preparados para toda boa obra. Pergunta para quem está do lado, está preparado? Está preparada? E aí, minhas bênçãos? Vocês estão preparados? Vamos lá. 2 Timóteo 2:20, capítulo 2, verso 20. A leitura que nós temos o costume de domingo à noite, a nova tradução na linguagem de hoje. Quando não for, eu cito a tradução para você, tá bom? 2 Timóteo 2:20. Numa casa grande, não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Se você tem a Bíblia de papel e você gosta de grifar, grifa aí, ocasiões especiais e grifa todos os dias. É importante você entender a diferença. Verso 21. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, depois se você quiser ler a carta de Timóteo, você vai entender o capítulo 1 e o começo do capítulo 2 do que Paulo estava falando. Se você se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Vamos parar por aí? Fala só para quem está do lado. Eu sei que vocês amam esse negócio, mas é bom porque você desperta. Fins especiais. Para fins especiais, irmãos. De casa, não dorme não, minha benção. Estamos só começando. 10, 15 minutinhos nós já termina. Fins especiais. Não dá, geralmente é 30 minutinhos, né? Não tem como, palavra em 15 minutos é difícil. Vamos lá, primeiro contexto teológico, eu sempre gosto, de trazer, e hoje eu vou trazer um teólogo diferente. Hoje eu peguei do Lang, Johann Peter Lang, que é um teólogo calvinista, mais ou menos lá 1850, 1857, então é século XIX, né? Finalzinho aí do século XIX, Johann Peter Lang, ele nos explica que embora as cartas de Paulo são geralmente endereçadas a uma comunidade em geral, né? uma galera, ou até mesmo para um grupo de cristãos, mas especificamente esta está endereçada ao seu amigo de ministério, Timóteo. O Lang, esse teólogo calvinista, ele diz o seguinte, que essas cartas específicas, elas são denominadas cartas pastorais. Então, Timóteo, Tito, são cartas pastorais. Embora Paulo escreva sobre, da mesma maneira que as outras cartas, o Peter Lang, ele explica aqui, Paulo fala sobre organização da igreja, do corpo, pregação da palavra, ele usa os mesmos temas, mas de maneira um pouco mais peculiar, de uma forma mais particular. Paulo fala de regras do ofício pastoral, inteiramente no sentido de formar novos discípulos que tenham a semelhança do grande pastor, que é Jesus. E o Peter Lang, ele falou uma coisa que eu achei tão legal, esse teólogo, o nome dele é bonito, Johann Peter Lang. Ele diz o seguinte, que essas cartas, elas têm um caráter menos oficial. Então, quando você pega uma carta, uma hipótese, uma carta de Paulo, como, por exemplo, a Gálatas, quando você pega uma carta de Paulo endereçada a uma determinada comunidade, como Tessalonicenses, quando você pega uma epístola de Paulo, olha o que o Lang fala. Aqui no caso de Timóteo, Paulo, ele é menos oficial. Sabe aquele rigor, aquela coisa mais formal? Paulo, ele utiliza uma escrita mais de amizade, de ternura, uma coisa mais confidencial. Por quê? Porque é uma carta para um amigo.
É como se você fosse escrever para a igreja toda e de repente, não, eu quero fazer uma carta só para a irmã, uma carta só para o irmão, endereçada diretamente para ele, para ela. Então, o Lenga, ele diz que Paulo tem aqui um sentido mais de ternura, de amizade paterna com o seu pupilo Timóteo. Aí tem um outro teólogo, esse já é presbiteriano, esse é inglês, que é o Matthew Henry. Para você mais ou menos ter uma noção, início do século XIX, 1800, 1810, 1811. Esse teólogo Matthew Henry, ele explica que Paulo provavelmente escreveu essa carta quando ele estava aprisionado em Roma. E eu achei muito legal a explicação do Henry, que ele diz que se você ler Timóteo, principalmente 2 Timóteo, você vai ver que ela tem um tom de uma certa apreensão. Por quê? Porque Paulo, inclusive, foi levado ao imperador Nero. Ele sabia da malícia dos seus perseguidores, ele sabia como eram terríveis os seus perseguidores, e Paulo estava realmente acreditando que a qualquer momento seria o seu último respiro de vida. Paulo já estava acreditando que ali era o final dele. E aí o teólogo metodista, agora vamos para o metodista, Joseph Benson, né? Eu até citei já o Benson domingo passado. Parece que é Benson, né? Mas não é, é Benson. O Joseph, ele esclarece que realmente alguns teólogos acreditam, inclusive, que esta foi a última carta de Paulo. Então depois disso realmente ele faleceu, foi executado, foi morto e estava realmente próximo ao seu fim. Isso é a grande maioria dos teólogos, né? Tem as vertentes que acreditam que não, mas o Benson está dizendo aqui que foi talvez a última carta de Paulo e que ele estava de fato próximo à morte, próximo ao fim. E olha que interessante para os operadores do direito, vamos ver se vocês lembram aqui, libera custódia, latim. O Benson, ele vai lá no direito, na figura do direito, e ele explica para a gente que no primeiro momento da prisão de Paulo em Roma, ele estava libera custódia, ou seja, a custódia aberta. Então Paulo, ele estava preso, mas ele podia, de certa forma, ele gozava de umas certas prerrogativas e liberdades. E o Benson explica que nesse momento Paulo não está em libera custódia, no latim, mas ele está na arcta custódia. Aí eu não lembrava mais esses termos, falei, arcta, né? Falei, nossa, o que é isso? Aí eu fui no dicionário em latim para estudar. Arcta significa aquilo que está apertado, enclausurado, fechado. Então seria a custódia fechada, o regime fechado. Então nesse momento Paulo já estava mesmo no finalzinho ali, próximo à sua execução, porque ele estava nesse período aqui da sua prisão, arcta custódia. Então lembra, quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava pressentindo o seu fim. Tanto é, que olha que interessante, o Benson, ele faz a citação, se você ler 2 Timóteo inteiro, lá no capítulo 4, no verso 6, Paulo diz assim, olha, e agora eu me ofereço. Ele sabia que estava chegando a hora dele, irmãos, é forte isso, hein? Deus do céu, hein? E que era claro o sinal de que Paulo sabia do seu fim. E aí o Benson termina dizendo que nessa carta, Paulo tenta encorajar Timóteo. Ele demonstra ali preciosos saberes e conhecimentos da caminhada cristã que ele tenta passar para Timóteo, talvez nos seus últimos momentos de vida, né? Sabe aquele negócio que eu tenho que fazer uma carta? Olha como Timóteo era importante, né? Talvez foi o último a receber a carta de Paulo. Então, quando falar em Timóteo, lembra que era um discípulo realmente importantíssimo, Timóteo. Mas tudo bem, isso aí não vai levar ninguém para o céu, tá bom? Fica tranquilo. Agora vamos para um contexto prático. Por quê? Porque eu gosto sempre de explicar. Período que a carta foi escrita, onde ele estava, para quem ela foi escrita, por que ela foi escrita. Então vamos lá, agora nós vamos entrar na palavra. Agora é um contexto prático, vamos fazer uma releitura. Vamos contextualizar esse texto de Paulo para os dias de hoje. Então, 3 coisas que eu quero trazer para você, que foi o que eu coloquei hoje no Face da igreja, no Instagram. Alguém chegou a acompanhar ou não? Alguém chegou a ver? Eu vi que a irmã curtiu lá, o irmão curtiu. São 3 coisas. Então, primeiro, diversidade na igreja. O segundo, qual a sua finalidade? A tua, meu irmão. Fala para quem está do lado, qual que é o teu papel na igreja? Talvez não é para ser pastor, pastora, mas você tem o teu papel no reino. E por último, o terceiro é justamente o tema da mensagem. Você aí do Zap, da internet, esteja preparado para a boa obra.
Como que Deus vai te usar se você não se prepara? Como que Deus vai te usar se você não... Entendeu? Então vamos lá. Primeiro item. Ô, meu irmão, obrigado, hein? Glória a Deus pela tua vida. Eu estava sentindo algo, faltava algo aqui. Primeiro item. Diversidade na igreja. Hoje eu vou procurar ser o mais rápido possível, tá bom? Um dos maiores equívocos que nós podemos ter é nós acharmos que dentro da igreja só há pessoas perfeitas. Esse é um dos maiores erros que muitas vezes as pessoas chegam até a igreja, que as pessoas olham para nós e falam, aquela pessoa frequenta um culto, frequenta uma igreja, que torna ela especial. Não, não torna nada especial. Frequentar o culto não te torna especial. Ué, pastor, mas como assim? Que negócio é esse? Simplesmente frequentar, fazer parte da igreja, que eu saiba, não vai levar ninguém para o céu. A igreja, ela te dá o caminho, ela te ajuda, ela te assessora, ela te fortifica, ela te fortalece, ela te alimenta, ela te dá instrução. Mas, meu filho, te levar para o céu, minha filha, e te levar para o céu, meu filho, é você e Deus. Frequentar simplesmente não nos torna especiais, não nos torna santos. Podemos ser, podemos, mas não pelo fato no qual frequentamos a igreja. Mas quando nós realmente vivenciarmos o evangelho de verdade. Tem uma diferença assim muito grande. Irmãos, nós precisamos usar a nossa sensibilidade espiritual. Somos seres espirituais, irmãos. Não podemos esquecer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E nós temos que ter sensibilidade que nem todo vaso é vaso para honra. Nem todo vaso é vaso para honra. Não é. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata. Tem de madeira, tem de barro. E tem mais, Timóteo. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Sabe por que eu fiz esse primeiro capítulo? Não é para acusar a gente, não, de sermos desonrosos ao Senhor. Por favor, não é isso, não. Quem sou eu? Eu tenho que olhar primeiro para a minha vida antes de eu falar qualquer coisa de qualquer um de vocês. Mas Deus falou comigo nesse versículo aqui a respeito da diversidade da igreja. Sabe por quê? Porque eu lembrei nessa minha caminhada pastoral, desde 2008. Olha que legal. 2008, eu já vi muita coisa dentro da igreja. Já vivenciei muita coisa dentro da igreja. E muitas vezes a pessoa fala: pastor, eu estou frustrado, eu estou frustrada. Pastor, eu estou desanimado, eu estou desanimada. Pastor, eu estou decepcionado. Eu tinha uma admiração por uma pessoa, ou até mesmo por mim. Eu olhava lá dentro da igreja, eu achava que era uma coisa. Queridos, nem todo utensílio, nem toda pessoa, nem todo indivíduo, numa grande casa, vai ser de ouro ou de prata. Por isso que nós não podemos julgar precipitadamente. Não é porque o cara está aqui no altar de terno, gravata, bonito, alinhado, falando bem, que é vaso de honra. E não é porque está ali quietinho, simplesinho, que a gente fala que está total, que é vaso de madeira, não. Você não sabe. Não julgue precipitadamente, muito menos por causa da aparência externa. Mas nós, irmãos, pelo contrário, temos que olhar sempre os frutos. Se nós lermos lá em João capítulo 15, Jesus ele faz uma comparação entre ele e a videira verdadeira, perdão. Ele diz que ele é a videira verdadeira. Os ramos que estão nele, se não dão frutos, o que ele faz? Poda e lança fora. Ele corta, né? Não é poda, ele corta. O verbo é cortar, é diferente.
E se aquele ramo dá frutos, aí sim ele poda para que dê mais frutos. Então, irmãos, se você foi ofendido, magoado, maltratada por alguém da igreja, em algum momento, não fica triste não. Esse primeiro tópico é sobre isso. Não fique, eu estou magoada, estou nisso aqui. Meu irmão, dentro da igreja tem todo tipo de gente. A igreja é igual uma escola. Na escola não é assim também? Não é, professora? Ou vice-diretora, né? É assim na escola, meu querido. No trabalho, não é assim, irmã? Lá no seu trabalho tem cliente de todo tipo, né? Irmãos, a sociedade é assim. Tem gente boa e tem gente ruim dentro da sociedade. E você acha que dentro da igreja não vai ser a mesma coisa? Tem gente boa e tem gente que não é boa. Infelizmente. Mas ele vai à igreja. Mas ela toma ceia. Mas ele não sei o quê. Mas ela não sei o quê. Irmãos, é cada um com Deus. Examine, pois, o homem a sua consciência. Ela com Deus, ele com Deus. Paulo está dizendo para nós, vasos para honra e vasos para desonra. Sabe qual que é a conclusão desse primeiro tema? Já estou encerrando ele. A conclusão que eu fiquei essa semana meditando nele, que nada seja desculpa para atrapalhar a sua fé com Deus. Que nada seja desculpa para diminuir a sua espiritualidade com Deus. Pelo contrário, que essa palavra de Paulo, ela seja um alerta para nós, irmãos. Para nós nos lembrarmos que há todo tipo de gente dentro da igreja. Todo tipo de gente. Então não usa desculpa, não é porque eu não gosto do pastor, eu não vou na igreja. É porque eu não gosto da irmãzinha, do irmãozinho que eu não vou na igreja. É porque isso, não usa desculpa não. Você não vem na igreja porque você não quer. Nós não podemos usar essas coisas como desculpa, porque dentro da igreja vai ter o vaso bom e o vaso ruim. Vai ter, irmãos, infelizmente. Quisera que aqui só houvesse pessoas perfeitas, mas nós não temos. Eu não sou perfeito e vocês também não são. Mais dia ou menos dia, os nossos relacionamentos vão acontecer da gente... Poxa, fiquei triste com aquilo lá que ela me fez. Fiquei triste com aquilo que ele me fez. Irmão, e o amor de Cristo, a gente supera tudo isso. Simplesmente ame. Mas como eu posso amar? Ela me fez mal aí. Jesus não pediu para nós amarmos os nossos inimigos? Se você quer coisa pior, que ele pediu para a gente amar o inimigo, eu não vou amar o irmão de dentro da igreja. Mas ela me fez o mal, ele me fez o mal. Irmão, o que eu posso fazer? Vamos vencer isso, vamos superar isso. Está amarrado em nome de Jesus. Isso é o diabo que está tentando te tirar da igreja. É o diabo que está tentando te tirar a tua fé. É o inimigo que está tentando te tirar da tua espiritualidade com Deus e você não está vendo. Lembra dessa frase, irmãos? Dentro da igreja há todo tipo de gente. E não é só aqui não, de todas as igrejas. Eu vou procurar uma igreja melhor. Vai, meu bem, vai. Vai ter também lá. Todo tipo de gente. Em todo e qualquer lugar. Segundo ponto, para a gente ir para o final. Vamos lá. A sua finalidade na igreja. Irmãos, tem muita gente que fala: eu não encontrei o meu propósito de vida ainda. É verdade, a gente tem que respeitar. Pastor, eu não encontrei meu nicho. Hoje está muito com essa onda, né, de falar, qual que é o teu nicho? Temos que aprender a dialogar aí com o que está hoje na atualidade. Tem gente que fala assim, eu não me encontrei ainda, eu não sei qual que é o meu estilo, eu não me encaixo em nada, eu não me encaixo em emprego nenhum, eu não me encaixo em família nenhuma, eu não me encaixo em igreja nenhuma, eu não me encaixo em nada. Está parecendo aquela... Se a Débora estiver assistindo agora, ela que gosta da Disney, lá dos filmes da Disney, a Débora vai lembrar. Do Soul. Quem assistiu já esse desenho já do Soul? Já assistiram, né? Aí não tem lá uma personagem que é chamada 22, né? E ela tá lá tentando encontrar o propósito dela e ela não acha qual é o propósito dela. Não é assim? Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. E tem pessoa que é a 22 até hoje na Terra, eu não me encontrei, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é a minha missão, eu não sei qual que é a minha tarefa, eu não sei por que eu vim.
Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida, meu querido e minha querida. Eu tenho uma mensagem do Todo-Poderoso direto para o teu coração. Aleluia! Presta atenção, segura aí. Tem como acender os lights aí, fazendo favor? 2 Timóteo 2:21. Vamos ler ele de novo? Eu quero que você leia. Leia aí de casa, abra a Bíblia, você que está de casa nos assistindo, do trabalho, da viagem, você que está pela internet. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Olha Deus falando ao teu coração, meus irmãos. Agora eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem que é? Cristo. Estando preparado para toda boa obra. Meu querido, sabe, a tua finalidade, a nossa finalidade é nós nos tornarmos vaso de honra. É nós nos tornarmos utensílios nas mãos do Senhor, ferramentas nas mãos desse Deus poderoso. Aleluia! Você crê nisso, igreja? Glória a Deus. Ai, pastor, eu ainda não consegui me localizar na minha vida. Ai, pastor, eu não tenho mais motivação de manhã. Eu não consigo me firmar em mais nada. Quero até sair da igreja. Mas Deus está dizendo, meu querido e minha querida, preste atenção. Ouça bem o que o Espírito diz à igreja. Deus nos chamou para sermos vasos de honra. Aleluia. Deus nos chamou para sermos úteis no reino, úteis na obra. Deus nos chamou para uma grande tarefa. A conclusão desse segundo ponto, sabe qual que é a conclusão? Chega de desculpas, irmãos. Chega de desculpas para a gente estar afastado de Deus, afastado do corpo de Cristo. Chega de motivos para você continuar esfriando cada vez mais a sua fé, porque Deus quer um povo fervoroso, Deus quer um povo de oração, Deus quer um povo cheio do Espírito, aleluia! E lembre-se, todo mundo tem um propósito, diferentemente do que o filme explica lá, né, no final. Todos nós temos um propósito, pode ter certeza, todos nós temos uma finalidade dentro do reino de Deus. Servir ao Senhor. Seja grande, seja pequeno. Seja de ouro, seja de madeira, não importa. Seja para todos os dias ali o arroz com feijão, ou seja para as ocasiões especiais, não importa. Mas todos nós temos uma função no reino de Deus. Aleluia. Só que se você sabe que você tem uma função no reino de Deus, terceiro e último ponto, você tem que estar preparado para a boa obra. Quando fala isso, todo mundo pensa que entrar no seminário e virar pastor, virar pastora. Pô, é show de bola, é legal também, mas não é isso. Estar preparado para a boa obra não é tão somente isso. Mas estarmos preparados para toda e boa obra, que é o nosso último tema, né? Por último, mas não menos importante, estarmos preparados. Porque do que adianta Deus nos chamar e nós ouvirmos esse convite maravilhoso de Deus, mas não estarmos capacitados, não estarmos preparados, não está pronto. É igual quando você está na empresa lá, de repente você nem começou, o chefe já te chama para uma reunião, já começa a perguntar uns negócios, você já começa a falar, Jesus, e agora, hein? Tem que se preparar, tem que se capacitar. Meu irmão, é o último ponto dessa noite, já estou encerrando. Nos prepararmos para a boa obra. E eu li esse versículo de Paulo, que me intrigou muito, e eu fiquei pensando num ditado popular que tem aí fora, um brocardo antigo, que ele diz o seguinte: pau que nasce torto, morre. Não tem um ditado popular aí fora? Tem? Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, vão me desculpar, mas esse ditado está equivocado. Vocês vão me perdoar, mas esse brocardo, ele não está 100% correto. Sabe por quê?
Porque Paulo está ensinando para nós, no capítulo 2, verso 21. Agora eu vou ler na Almeida, não precisa acender não. Na Almeida Corrigida Fiel. Olha o que ele diz. De sorte que, preste atenção, irmãos, que se alguém se purificar destas coisas, se alguém se purificar, será um vaso para honra. Aí eu fiquei pensando essa semana desse ditado. Ah, aquele fulano lá, nasceu torto, aquele lá vai morrer. Não tem mais jeito não, pastor. Aquela lá, não tem mais jeito não. Eu fiquei pensando que, irmãos, para Deus tudo tem jeito. Aleluia. Deus tudo tem um jeito. Para Deus tudo há uma solução, tudo há uma saída. Para você que está pensando em desistir de tudo. Para você, meu querido e minha querida, que está dizendo que não dá mais certo, que não tem mais jeito. Olha Deus falando com você agora, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está aqui falando com você. Aleluia. Que palavra forte, irmão. Glória a Deus. Deus está nos dando uma nova chance. Aleluia. Peça para Ele um renovo. Paulo está dizendo aqui, olha que Paulo acabou de dizer para nós, se alguém se purificar destas coisas. O que são estas coisas? Eu falei, começa a ler Timóteo, 2 Timóteo 2, começa no início do 2. Paulo está falando sobre os defeitos da carnalidade, do pecado. Mas se a gente se afastar deles, foi o que a Economa Silmara disse na abertura do culto, mas se nós nos afastarmos dele, Deus vai nos tornar vasos de honra. É uma segunda chance, é um momento de renovo. E a hora é agora, o momento é este. Irmãos, nós precisamos parar de procrastinar. Para de procrastinar. Para de deixar... Gente, está virando ano. Às vezes nós passamos o ano inteiro procrastinando. Será que janeiro não é hora da gente, então, começar um 2024 diferente? A nossa vida espiritual? Ore, peça ajuda a Deus, diga, Senhor, eu quero ser um vaso de honra em 2024, a minha vida, a minha família, eu quero ser vaso de honra para abençoar o meu próximo, para abençoar a minha família, para abençoar as pessoas. A conclusão nesse terceiro tema, estou encerrando, chega de desculpas que nós temos dado para Deus. Ah, não estou preparado, isso é tarefa do pastor. Hoje todo mundo está assim, né? A pessoa ela vem para a igreja porque tudo é o pastor que faz. Não, os irmãos, vocês esqueceram que cristianismo é todos nós juntos. O pastor ele é só o líder, ele é só aquela identidade que vai liderar, que vai guiar o rebanho. Mas, meus queridos, percorrer as montanhas lá como nós vemos na Palestina, todas as ovelhinhas vão junto, não é só o pastor que vai não. Procurar os pastos verdejantes, elas têm que ir junto. O pastor ele vai trilhando, ele vai ajudando, ele vai guiando, mas cada uma tem que ir com a sua perninha, irmãos. Chega de desculpa. Não estou preparado, não tenho tempo. Deus ele quer te usar nesse 2024. Por isso aproveita esse fim de ano, renova as tuas forças. Nós vamos parar 2 semanas. Você vai ter 2 semanas de folga para você orar, mentalizar, alimentar o teu espírito com devocional. Assistir algum culto online, pega algum culto online desse ano que você falou assim, olha, essa mensagem foi show de bola do pastor Júlio, ou de alguém que veio a trazer à frente. Assista novamente. Se alimente estas últimas 2 semanas do ano que nós vamos ter, porque Deus quer te usar em 2024. Se capacite, esteja pronto, esteja pronta para que você se torne uma ferramenta nas mãos deste grande Deus. Ainda que uma simples ferramenta, irmãos. Mas quando ela está nas mãos poderosas, nas grandes mãos deste Deus, ela se torna uma ferramenta eficaz. Aleluia. Por isso que não esqueça, essas 3 coisas que eu falei. Diversidade da igreja. Que não seja desculpa. Se você teve problema com alguém dentro da igreja, não seja desculpa para você sair da igreja. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Gente, diversidade dentro da igreja. Tem todo tipo de gente aqui dentro. Como qualquer outro lugar. Você vai no clube, é a mesma coisa. Tem gente boa e tem gente ruim. Você vai lá na tua família, é a mesma coisa. Tem gente boa, tem gente ruim. Tem em todo lugar. Você vai no teu trabalho, é a mesma coisa. Tem gente boa, tem gente ruim.
Então, diversidade na igreja. Não use isso como desculpa para você esfriar a tua fé. Para você permitir o diabo esfriar a tua fé e te afastar de Deus. Segundo ponto, a tua finalidade na igreja. Deus não está chamando todo mundo para ser pastor, não. Mas Deus está chamando todo mundo para testemunhar dele. Quanto esse ano você testemunhou das benesses desse Deus na tua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você testemunhou do que Deus fez ou faz na tua vida para alguém esse ano? E por último, preparado para a boa obra. Esteja preparado, irmãos. Deus quer nos usar. Deus não vai usar só pastor, não. Só pastor não faz verão. Eu falo para a Suzy, uma andorinha sozinha não faz verão. Precisamos estar juntos, unidos, firmes e fortes. Agora é o momento, irmãos. Agora é o momento da gente começar 2024 com uma nova visão, 2024 com um novo, determinados. Eu e você, nós juntos. E que essa mensagem fique no teu coração. Obrigado você da internet ou do WhatsApp que recebeu aí no seu celular. Obrigado por você ter ouvido até agora, assistido até agora no YouTube. Você gostou disso? Compartilha com alguém. Você sabe que tem algum crente aí, ó, que está desanimado, a pessoa não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de mais nada. Manda para ele, manda para ela. De repente essa mensagem dá uma chacoalhada nela. Dá uma chacoalhada nessa pessoa. Manda para ela, compartilha. Eu faço esse desafio com você e venha nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.